Boa tarde. Eu sou Nayara Tavares Viana, sou coordenadora de comunicação da Copercitros. E é com muita honra que iniciamos hoje o nosso último dia de lives da Copercitros Expo Digital, que também é o último dia da nossa feira. E eu começo essa live com um time poderoso de mulheres, que como nosso CEO, Fernando Degobi, mesmo comentou ontem na live, é um time que com certeza vai fechar com chave de diamante aí a nossa série de lives do Espaço Mulheres do Campo. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos que estão nos assistindo nesse momento, em especial aí a toda a liderança da Copercitros, na pessoa do nosso CEO, Fernando Degobi, nosso presidente do Conselho de Administração, José Vicente da Silva, nosso vice-presidente, Matheus Marino, que estão assistindo aqui a essa live e desejando sucesso aí para todas que estão presentes, né? Essa iniciativa, ela faz parte de um projeto que aconteceu dentro da feira, Copercitros Expo Digital, com o intuito de reconhecer histórias de sucesso de cooperadas, produtoras rurais e de mulheres do campo que fazem aí a diferença, não somente no campo, mas em toda a cadeia do agronegócio. Então, eu convido você que está nos assistindo a chamar aí os conhecidos para que possa aí passar essa uma horinha conosco, acompanhando aí as histórias desse time poderoso de mulheres que nós estaremos brindando aí com a presença nesse momento. O nosso CEO até brincou na live de ontem, falou que ontem era uma live só composta de homens e que essa live de hoje, quem ia comandar eram as mulheres. Então, hoje, quem comanda são as mulheres. E eu quero convidar todo mundo que está assistindo a acessar o Instagram oficial da Copercitros, @CopercitrosOficial, que vai estar rolando um sorteio de 2 kits do Café Expresso do Campo, marca própria da Copercitros. Então, para participar é muito simples, basta você seguir o nosso perfil, comentar e também marcar uma pessoa aí no nosso perfil. Ao final aqui da nossa live, o time de comunicação aqui da Copercitros vai estar fazendo o sorteio e nós vamos anunciar aí as ganhadoras logo ao final. Eu gostaria de apresentar nesse momento a minha companheira de mediação nessa live, a superintendente de RH, Flávia Salmeirão. A Flávia, ela atua há mais de 25 anos na área de gestão de pessoas, com forte atuação no agronegócio. É formada em psicologia pela PUC São Paulo, especialista em marketing pela FGV São Paulo, possui MBA em gestão de negócios pela FIA USP, trabalhou na Bayer, LDC, Hidrovias do Brasil, é especialista em cultura organizacional, behavior e behavior design. Flávia, boa tarde. Flávia, você está com o seu mudo ativado. Verdade, Nayara. É porque é muita emoção, gente. A gente está na reta final dessa feira, que foi uma exposição digital dessa magnitude, com atendimento para os nossos cooperados e cooperadas. É muita emoção a gente estar podendo falar de mulher, né, com esse cenário tão forte de conquista do agronegócio. Então, muito obrigada, Nayara. Posso continuar aqui? Eu vou apresentar para vocês as nossas palestrantes que a gente vai dialogar hoje. Vou apresentar um pouco o currículo da Luciede, a Luciede Manduca Marques. Ela hoje é diretora comercial e de negócios da Yara Brasil Fertilizantes, com foco nas culturas de alto valor agregado. A Luciede, gente, ela é formada em comunicação e pós-graduação em marketing pela PUC lá de Minas e tem MBA focado em negócios pelo IBMEC. A Luciede, ela tem mais de 20 anos de experiência, já trabalhou no marketing, no atendimento a cliente, em digital service, customer experience, também nas áreas muito fortes, comercial, finanças, já trabalhou em varejo e até indústria química, né, Luciede? E a Luciede tem uma coisa muito bacana, porque ela é mãe do João Gabriel, que tem hoje 4 anos, ela se diz uma inquieta, eterna inquieta e apaixonada
apaixonada por pessoas, pelos clientes e adora fazer gestão de mudanças, até foi buscar uma certificação internacional. Não é isso, Luciede? É isso mesmo, Flávio. Antes de mais nada, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nayara e Flávio, obrigada pelo convite. Né? Tenho certeza que vai ser uma horinha aí de um bate-papo bem legal, que a gente vai poder compartilhar a nossa experiência. Só falando um pouquinho aí de mim, realmente eu depois de quase 19 anos na indústria de telecomunicações, eu fiz essa migração para o agronegócio, né, para a Yara Brasil Fertilizantes, completa agora em setembro 4 anos. Estou muito feliz, apaixonada por esse segmento, né? Eu brinco que até eu receber o convite de fazer parte do time Yara, eu conhecia muito pouco do agro, então não venho de família de agricultores, não tenho formação em agronomia, e naquele período, né, naquela época, 4 anos atrás, começava-se agro é pop, agro é tudo, né, as nossas campanhas aí na mídia, né, e eu falava, gente, esse segmento tem alguma coisa aí que eu quero conhecer, e comecei a colocar, mentalizar mesmo que o agronegócio seria um segmento importante aí para eu ter experiência, acabou acontecendo e eu estou muito feliz, realizada. É um segmento muito bonito, de histórias muito bonitas por esse nosso interior aí do Brasil, histórias de superação. Então, para mim, sujar a bota e no campo ouvir essas histórias realmente alimenta a alma, né? Para mim é muito bonito e, de novo, muito feliz de estar aqui, de estar nesse segmento, de estar aqui com vocês. Obrigada, Luciene. Eu vou apresentar agora mais uma das nossas estrelas da tarde, a Sheila Fonseca. Sheila Fonseca é vice-presidente de Recursos Humanos da ACO América do Sul. Ingressou na ACO em janeiro de 2012 como diretora de Recursos Humanos da América do Sul. Anteriormente, ocupou diversas posições de recursos humanos no setor industrial. Com mais de 26 anos de experiência na área, Sheila possui uma forte expertise para definir e conduzir políticas de gestão de pessoas e torná-las mais estratégicas e diferenciadas. É formada em psicologia pelo Instituto Metodista do Ensino Superior, pós-graduada em psicologia organizacional pela PUC, possui especialização em gestão de recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas e em marketing pela ESPM, mestrado em liderança, conhecimento e educação empresarial e board directors pela IBGC. Sheila, é um prazer tê-la aqui, né? Ainda mais uma mulher à frente de uma área de máquinas, o que é mais surpreendente ainda, né? Então, fala um pouquinho sobre a sua experiência, né? E principalmente na área de recursos humanos, que é uma área, assim, fantástica. Primeiro, obrigada, Nayara, obrigado, Flávia, a equipe da Cooper Citrus por esse convite. É um prazer estar podendo estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês e principalmente da trajetória e falar da mulher no campo. Né? Luciede, também é um prazer dividir esse painel com você e eu, com certeza, acho que a gente vai poder bater um bom papo aí. Né? Também, como a Luciede, não sou de famílias de agricultores, vim de outros segmentos, sempre ligada à indústria de manufatura, mas de uma certa forma sempre estive ligada ao agro, né, direto e indiretamente. Mas nos últimos 8 anos, sim, totalmente voltada. Dizem muito que quem é mordido pelo bichinho do agro não sai mais dele, né? Então eu espero efetivamente continuar nesse segmento e acho que eu passo a fazer parte desse segmento num momento também muito oportuno, né, que esse segmento cresce muito no Brasil e, obviamente, aí abre inúmeras oportunidades. Né? Hoje, eu fico impressionada com recursos humanos, como o nosso segmento tornou-se mais atrativo. Né? Para as mais diversas pessoas, as mais diversas gerações, tem um interesse muito maior no agro. Né? Então, eu acho que hoje estar nesse segmento é um privilégio e uma responsabilidade. Né? Privilégio porque, efetivamente, a gente pode continuar alimentando o mundo, né? Fazer parte dessa cadeia que alimenta o mundo, mas, mais do que isso, proporcionar aí carreiras diferenciadas para as pessoas que tenham interesse em se desenvolver nesse segmento. Então, um prazer estar com vocês e eu espero aí que essa 1 hora de bate-papo seja muito produtivo para todas nós. E para quem nos assiste, óbvio, né? Bacana, viu, Sheila? Um prazer enorme e concordo muito com você. É uma responsabilidade a gente apoiar
o desenvolvimento aí da carreira dos profissionais do agronegócio e das mulheres do agronegócio, né? Acho que a gente tem bastante né, provocações, reflexões para fazer sobre esse tema agora. E aí eu vou direcionar já uma pergunta para a Luciede, para a gente abrir a nossa discussão. Luciede, o mundo está preparado para a maior atuação efetiva, né, participação, atividade feminina aí no mundo de hoje? Como está isso? Como é isso? Bom, eu acho que não só no agro, né? Acho que o mundo, de uma forma geral, vem parando para pensar um pouco mais sobre esse tema de diversidade, sobre a inclusão de gênero, né? Nas nossas empresas, nas nossas corporações, né? E eu divido o tema em duas coisas. Eu acho que sim, ainda há um desafio, e eu divido ele em duas partes, né? Uma é realmente como o mundo corporativo dá cada vez mais abertura e oportunidade, né, para que a mulher possa participar, né, de todo esse processo de inclusão, e aí, na verdade, eu sempre falo, né, a cota e tal, na verdade, é oportunidade, né, eu tenho que dar oportunidade para que as pessoas, para que as mulheres entrem nos processos, e que aquele processo siga, e claro que no final vai levar a melhor, né, quem tiver o técnico, a história e a competência que a empresa precisa, mas a gente precisa dar essa oportunidade, né, só para vocês terem uma ideia, a gente hoje no Brasil somos em 52% de mulheres, apenas 19% das mulheres são líderes e 13% chegam a cargos de presidência. Poxa, se a população é de 52%, por que 19% é apenas em cargos de liderança, né? Então, de novo, acho que tem aí, e aí eu estou falando de Brasil, mas é um movimento que está acontecendo no mundo todo, né? Como é que as corporações param e se organizam para dar oportunidade. E aí eu acho que vou até falar um pouco da Yara mesmo. Nós, na Yara, há 2 anos, começamos um movimento nesse sentido, né, de como é que a gente dá oportunidade nos processos seletivos dessa participação da mulher. A gente tem metas até 2025 para atingir até 25% da liderança feminina. Hoje a gente tem 19% do nosso corpo de colaboradores, nós somos 7 mil no Brasil, 19% somos mulheres, mas apenas 13% em cargos de liderança, né? Então, como é que a gente aumenta esse contingente feminino? Por outro lado, também grupos de trabalho interno, né, para aumentar esse conhecimento que a gente chama muitas vezes de awareness, né, sobre o que é essa diversidade de gênero, o que a gente está buscando com isso, né? E aí a gente sabe que vivemos ainda numa sociedade muito machista e muitas vezes a gente mesmo repete modelos que a gente nem se dá conta, né? Então, quantas vezes numa reunião, né, fazendo aqui uma reflexão, né, a gente está numa reunião, homens e mulheres, e de repente aponto para uma menina, você faz a ata da reunião? Por que tem que ser a mulher fazendo a ata? Ou a gente mesmo, proativamente, né, já coloca, né, e vou fazer a ata da reunião. Ou, eventualmente, numa discussão, a mulher está ali explicando, trazendo uma ideia, e aí um rapaz, um homem para e fala, peraí, deixa eu complementar o que ela está tentando dizer, né, como se a mulher não estivesse se fazendo clara, né. Então, coisas desse tipo a gente precisa trazer à tona e, de novo, né, é até inconsciente, nós mulheres muitas vezes repetimos isso. Então, acho que tem essa questão realmente das oportunidades e essa estruturação das corporações para dar oportunidade dessa entrada. E tem um outro lado, que é o quanto nós, mulheres, nos impomos barreiras. Né, o quanto que muitas vezes a gente mesmo se pega pensando, será que isso é para mim? Né, tem até um dado que fala, né, normalmente os homens são promovidos, né, pela oportunidade que pode se gerar. A mulher normalmente é pelo que ela já entregou, ela tem que entregar primeiro para daí ser promovida. E a gente mesmo se cobra isso, né? Essa ousadia que às vezes o homem tem, viu uma oportunidade, olhou lá quais são os critérios. Ah, eu tenho 60%, eu vou. O homem vai, mete as caras e tá tudo certo, né? Numa linguagem bem popular, né? Vai embora. E nós, mulheres, muitas vezes não, mas está faltando isso. Eu acho que isso não é para mim. Né? Então, ontem, até numa live que eu participei sobre um tema, né, esse tema também, uma menina falou assim, a gente tem que ter coragem para colocar os sapatos, né, mesmo que o número seja maior. Né? Então, essa coragem, essa ousadia de refletir e dizer, eu posso. Né? Então, acho que tem esse também, oportunidade, mas a gente mesmo, mulher, uma reflexão, né, sobre o quanto a gente mesmo coloca barreiras e fica aí, né, talvez um pouco mais receosa de ousar, de ter coragem de ousar. Realmente, até quando a gente fala um pouquinho sobre sororidade também, né, Opa. dessa parceria entre mulheres, que eu acho que isso que nós estamos pecando um pouco. Dentro do ambiente de trabalho, dentro do mercado de trabalho, nós encararmos outras mulheres como
parceiras. Exato. Né? E E Nayara, todas estão para conseguir um ambiente mais favorável para nós mulheres. Infelizmente, falta um pouco disso. e você tem Sororidade, eu acho que é o termo que a gente tem que abraçar e divulgar entre todas as mulheres, seja no agro, seja no mercado de trabalho como um todo. E você tem total razão nisso. Para quem não sabe, sororidade, né, esse termo para dizer, né, que mulheres apoiando mulheres, mulheres levando mulheres juntas, né? Eu tenho várias situações ao longo da minha carreira de me deparar com situações de competição, né? Então a gente precisa realmente ter essa coisa do apoio, somos nós juntas, né, fazendo essa conquista, né? Eu até mesmo a minha transição de carreira para o agro foi decorrente de um desligamento no dia que eu voltei da minha licença maternidade. Dado a juniorização de uma estrutura. E aí, uma das coisas que eu escutei da gestora de RH, e eu não a culpo por isso, porque para mim foi ótimo, foi um exercício para refletir um pouco sobre carreira, mas ela virou para mim e falou assim, você está assustada, mas vai ser ótimo para você vai poder cuidar do seu filho. Né? E eu sabia que mesmo já há muitos anos como gestora sênior, numa carreira estável, eu poderia sim tirar um sabático, ficar um tempo com meu filho, mas essa não era a minha escolha. Né? E aí por um viés machista, não, mas mulher fica com muita dificuldade, né, na hora de ter um filho e lidar com um filho pequeno, vai ser bom para ela, né, a gente vai pagar lá fundo de garantia, não sei o que, ela vai ficar tranquila em casa, e não era isso que eu queria, tanto é que 3 meses depois eu estava já na Yara, e aí abrindo novas portas, novos ares, né, mas isso é extremamente importante, sororidade. Pegando um pouquinho do gancho, pode falar, Sheila, perdão. Mas assim, eu acho que tem todos esses lados que a Luciade colocou muito bem, né? Mas a gente vê alguns movimentos positivos, sim, né? Acho que se compararmos a um passado recente, vem mudando significativamente, ainda é um caminho enorme a percorrer, né? Mas eu acho que tem uma questão de posicionamento nosso como liderança, né? Que somos, líderes que somos, de como nós também preparamos gerações melhores ou melhores líderes para serem mais abertos a isso, né? E eu acho que é uma questão sempre de posicionamento, como nós nos posicionamos, né? Eu venho de um ambiente muito masculino, né? Pelo próprio produto que as empresas produzem por si, né? Hoje menos, porque hoje eu não acho que tem nenhum segmento que seja masculino. Aliás, a maioria das coisas, quem decide pela compra, mesmo dentro de um casal, é a mulher, né? Então, hoje eu acho que todos os segmentos pensam muito nisso, né? Os produtos, eles estão muito desenhados para isso, né? Mas eu acho que tem uma questão de como a gente se posiciona frente a todos esses desafios, né? De como nós nos posicionamos frente às oportunidades, às carreiras, ou como nos posicionamos frente a situações que nós percebemos, que às vezes são veladas e que às vezes a gente pode trazer isso de uma forma muito positiva, né? E uma das coisas que eu aprendi muito na minha carreira ao invés de competir, né, a gente tem que colaborar mesmo, seja com o homem, seja com a mulher, né? Eu acho que o mundo hoje está falando de cocriação, o mundo hoje está falando de colaboração, né? E vão ser os melhores sucedidos serão aqueles que tiverem esse tipo de capacidade, né? Então, eu acho que o ambiente hoje tem que proporcionar que cada um use o seu melhor. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão de como é que eu tiro o melhor de cada um, né? Esse acho que é o grande mote que a gente tem que ter, e como recursos humanos eu tenho muito isso, né? Como a gente tira o melhor de cada um e dá as mesmas oportunidades a todos, né? Diversidade e inclusão está muito forte nisso também. Se as meninas me permitem, Nayara, desculpa, eu vou começar a fazer um monte de gancho aqui, já que é um bate-papo, né? Bate-papo, é super à vontade, a gente quer mais isso. O palco é seu. Mas isso que a Sheila falou é super importante, né? Porque muitas vezes a gente tem até um tempo atrás eu estava dando uma entrevista e a jornalista estava enviesando esse tema da questão da diversidade de gênero na linha da assim, melhor ou pior, né? E na verdade não é nada disso, né? É isso, né? Como é que a gente cria complementariedade, né? Seja de gênero, de pensamento, de formação, a inclusão num processo muito mais amplo, né, numa concepção muito mais ampla, né, então isso que eu achei lá atrás é isso, como é que homens e mulheres, a gente extrai o melhor, né, disso, enfim, e de formações, não só disso, né, mas de idade, né, a gente tem uma discussão longa aí também sobre idade, né, de, né, tô velho ou não, e como é que inclui, né, as pessoas mais maduras, né, no mercado de trabalho, né, Sheila? Fala, Sheila. E o interessante, né, é que assim, hoje
falar de gênero, de diversidade de gênero, gente, é a coisa mais antiga, tornou antigo. É diversidade cognitiva. A gente tem que falar de diversidade cognitiva. Isso que importa. O gênero não, né? É muito básico. Eu acho que não tem mais isso, né? Isso o mundo está mostrando, né? Assim como não tem de várias outras orientações, gênero não é mais a discussão. Eu acho que a discussão é a diversidade de gêneros e o que nós precisamos para que aquilo seja feito, né? Dizem que inovação vem através de criatividade, que vem através de diversidade, né? Então, assim, bem-vindo à diversidade, né? Serão bem-sucedidas as empresas que abraçarem a diversidade em todos os seus aspectos. Nossa, Sheila, assim, aqui, essa sua fala é muito forte, porque eu estou há pouco tempo na cooperativa, mas o nosso presidente, Fernando, ele fala o tempo todo isso. De um eixo a gente tem a diversidade, no outro resultado, e o quanto isso fomenta a gente conseguir fazer o melhor, não é o diferente pelo diferente, é o diferente para achar soluções diferentes, resultados melhores, e isso tem uma conexão tão grande com o nosso propósito, né? Porque a gente entende que a cooperativa ela precisa agregar valor a esse produtor, essa produtora. Então, a diversidade é um eixo fundamental da nossa base, porque a gente não pode fazer mais do mesmo o tempo todo. A gente tem que entender o que realmente agrega valor para ele. E aí a gente precisa pensar diferente. Então, não é só, né? Tá longe de ser só diversidade de gênero, né? Pensar no profissional acima de tudo, que a gente tem que levar em consideração que primeiro é um profissional e depois pensar em gênero. O gênero é secundário, não é um avaliador de mais ou menos capacidade, mais ou menos competência. Então, primeiro é o profissional, realmente. E Sheila, puxando um gancho aí, você fala um pouquinho sobre inovação, e qual que você fala sobre o desafio, né, da inserção aqui, né, a gente falando um pouco sobre a realidade feminina, da inserção da mulher com relação à inovação no agro, principalmente a sua área, que é uma área fortemente ligada à tecnologia, né? Qual que é a sua orientação sobre isso? De novo, né? Eu acho que a mulher vem se desenvolvendo absolutamente em todas as áreas, né? Recentemente foi muito divulgado, né? Uma jovem de 32 anos assumiu a área de manufatura, gestão da manufatura de uma montadora, né? E foi assim, motivos de comentário e tal, né? E por que não? Né? Eu acho que a mulher está ligada em todas, eu acho que tem competências que são diferenciadas entre homens e mulheres, por isso que somos complementares, e acho que sim, ela pode atuar na inovação, como pode atuar em qualquer outro segmento, né? Acho que tem competências que são muito específicas, né? Que ajudam a termos sucesso mais em alguma área do que outra, né? Mas hoje eu não vejo isso como um impedimento, né? Se eu for olhar um pouquinho para a área de tecnologia, ou mesmo, né, não da ACO só, mas no mercado de trabalho, eu acho que é uma das áreas bem equilibradas. Nós temos aí um equilíbrio grande de mulheres nessas áreas, né? Hoje, por exemplo, você vê a presidente do Brasil da SAP é uma mulher, a da Microsoft também, quer dizer, tem aí uma série de oportunidades nessa área, então acho que isso é muito positivo. Então, bem-vinda as mulheres em qual área elas queiram atuar, né? E sorte das empresas que tiverem essa abertura para poder desenvolver profissionais independente da área de atuação. Eu acho que vou interromper um pouquinho. Tem uma questão que eu queria falar um pouco da crise que a gente está vivendo, esse cenário atual da pandemia, e que o agro, sem sombra de dúvida, ele mostra o seu crescimento, mostra um posicionamento fundamental no Brasil. A gente está aqui hoje de uma maneira produzindo todos os alimentos para todas as famílias, né? Percorrendo toda a cadeia de produção de uma maneira bastante competente, né? Eu acho que a gente esse ano pôs à prova muita coisa que talvez a gente teria uma insegurança neste mundo agrícola, e com a pandemia as coisas começaram a mostrar, não, a gente está no caminho, a gente está indo certo, com muita tecnologia, com respeito, né? Tecnologia
cuidando realmente da sustentabilidade. Eu acho que esse é um tema importante para a gente pensar o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva, respeitando realmente a questão da sustentabilidade da agricultura, mas eu queria falar um pouco da mulher dentro da pandemia, né? Um estudo da semana passada mostrou que as mulheres com crianças ainda na pré-escola, né, até os 4 anos aí do João Gabriel aí da Luciede, que elas falaram assim, não quero mais home office não, tá muito difícil, e que as mulheres que estavam com os filhos um pouco maiores, já estava mais adaptado, já estava até gostando mais do home office, mas que a questão de ser mulher, mãe, professora, tomar conta da casa, como é que equilibra isso, como é a voz da mulher, e eu acho que eu queria ouvir um pouco das duas, principalmente falando das duas indústrias, né? Tanto da indústria do fertilizante, quanto da aqua e da questão de máquinas. Como é que vocês veem as mulheres, né, no meio dessa pandemia, nesse conflito aí de papéis? Como é que tá? Vamos lá, Luciede, posso começar? Então, vamos lá. Pode. Eu acho que nós, mulheres, somos preparadas para lidar com crise, né? Para enfrentar crises e também para desempenhar diferentes papéis, porque não foi assim no período da pandemia. Acho que a pandemia trouxe um momento muito difícil para todos nós, um momento desconhecido, onde não sabíamos como lidar, e principalmente porque nos deixa muito frágil e vulnerável, porque mexe com saúde, né? E é algo que nós não podíamos controlar. Aonde eu acho que a mulher, nesse sentido, ela tem um diferencial, né? Ela tem ação e tem o cuidado com o outro, né? Eu acho que a mulher tem é pela natureza, né? Nós temos um olhar para o outro muito grande. Então, tem ação, então ela é resoluta, ela passa a resolver, assume várias atividades ao mesmo tempo, até porque, né, mãe, trabalhando, tendo que cuidar da casa, enfim. Então, eu acho que teve muito a combinação da ação, do olhar para o outro e da intuição, deu uma composição muito interessante e fez com que realmente a mulher, ou faz com que a mulher lidere essas situações de uma forma um pouco melhor, né? Você sabe que eu estava lendo, né, e todo mundo viu, 2 países que melhor lidaram com a crise da pandemia foram a Alemanha e Nova Zelândia, né? 2 gerenciados por mulheres, 2 dirigidos por mulher. Né? Por quê? Não, mas veja. Não, então, porque tem essa combinação de ação, cuidado com o outro e intuição, né? Esses componentes eu acho que faz com que tenhamos aí um equilíbrio e que dê a capacidade de desempenhar várias coisas e desempenhar vários papéis. A questão só que sobre como é que é a volta ao trabalho, né? A gente tem discutido muito isso, porque assim, tem muitas pesquisas dizendo, não, todo mundo aderiu ao home office, está super tranquilo. Não é bem assim, mudou a vida muito, né? Eu acho que uma coisa é o home office como, quando a gente ainda não tinha, ou todas as empresas não eram abertas a isso, é quando você escolhe fazer um home office, tem uma política e está de home office. Outra coisa é você mudar 100% a tua vida para home office e não é só a sua, né? A sua, dos filhos, eu não tenho filhos, mas eu consigo ver minhas amigas e minha equipe também tendo que equilibrar e minhas pares de trabalho tendo que equilibrar tudo isso. Então, acho que veio um momento aí que as pessoas tiveram, né? Como é que eu vou coordenar tudo isso? Obviamente que agora eu acho que as empresas se posicionam de uma forma diferente na questão do trabalho remoto, e sim, eu como desenhando junto, né, com a equipe de recursos humanos, e obviamente junto com a liderança da ACO, desenhando como vai ser o retorno dos escritórios, como é que vai ser o novo normal, né, que ninguém sabe, obviamente a gente tem que olhar para isso sim. Por exemplo, a gente está tendo um cuidado muito grande da volta dos escritórios, né, das áreas administrativas, a pensar, sim, nas mães que não têm com quem deixar os filhos, que as escolas ainda não voltaram, como é que a gente vai administrar tudo isso? Né? Então, eu também acho que é parte da empresa, faz parte a empresa pensar nisso e tentar facilitar ao máximo,
né, dando oportunidade para todos, óbvio, mas tentar facilitar ao máximo esse tipo de situação que nós vamos ter que enfrentar, né? Não são só os casos críticos, mas são também as mulheres, ou eu nem digo mulheres, mas os pais, porque podem ser mulheres e homens, que têm filhos nessa situação e como seria o retorno deles. Mas acho, sim, que lideramos bem esse período de pandemia e eu espero que a gente continue liderando aí e podendo contribuir com soluções que sejam boas para todos os lados, né? Esse é o objetivo. Bom, complementando o que a Sheila trouxe, eu acho que de fato, né, nós mulheres aí, talvez desde os primórdios aí, essa multiplicidade de papéis, né, com a empatia e com a intuição, características muito fortes das mulheres até, né, acho que trazendo o que a Sheila falou, né, o que fez o sucesso aí talvez aí de Alemanha e Nova Zelândia, né. Agora, vamos pensar, né? E aí eu vou falar, eu, mãe de uma criança de 4 anos, executiva, liderando um time de mais de 70 pessoas, disperso regionalmente pelo Brasil todo. É desafiador. Nós não estamos em home office, né? A gente trouxe toda uma rotina, uma dinâmica para dentro de casa, inclusive rotinas e dinâmicas que a gente muitas vezes nem se envolvia, né? Como a gestão da casa, né? A educação do filho. Então, assim, fácil não está sendo e, de novo, não é um home office. Claro que eu acredito muito nisso. A mulher, ela tem essa capacidade de realmente lidar melhor, de organizar. Eu brinco que eu tô fera em malabarismo, né? Que terminando aí a pandemia, eu vou ficar na frente lá do semáforo fazendo malabares, né? Porque realmente são muitos papéis ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem algumas coisas, como mulher, nesse momento, a gente precisa pensar, né? Essa situação ainda tende a levar um pouco mais de tempo. De novo, não é um home office clássico, né? A gente está realmente acumulando vários papéis. Eu acho que é um momento que nos convida a 2 coisas: ao diálogo com a gente mesmo, e o diálogo com o outro, né? E aí eu tenho falado isso muito dentro da empresa, e a empresa tem fomentado isso. Primeiro dentro de casa, né? Quem tem um marido, enfim, companheiro, uma companheira, enfim, de sentar e conversar e, de fato, estabelecer, né, qual é o momento meu, qual é o momento do outro dentro de casa, como é que faz essa distribuição de papéis e funções, né? De novo, né, como é que dentro de casa a gente começa com essa cultura de que não estou ajudando, né? Como é que se divide melhor esses papéis, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Segunda coisa, na própria empresa, né? A gente lá na Yara tem incentivado bastante, combina com o seu gestor. Olha, esse horário para mim é mais difícil, né? Eu preciso, estou dividindo com meu marido, de manhã eu preciso estar com a agenda um pouco mais livre para dar assistência ao meu filho, e aí de tarde meu marido fica. Então, isso é uma coisa que a gente tem incentivado bastante. Agora, recentemente, nós bloqueamos a agenda dos nossos colaboradores de meio-dia às 13h30, para que as pessoas consigam fazer um horário de almoço, né? Como é que a gente passa por essa pandemia, parando e aproveitando o que ela está nos dando, que é estar dentro de casa num convívio familiar que muitas vezes a gente não teria. Quando que eu teria a oportunidade de estar com meu filho, principalmente viajando, né, pelo Brasil, de 4 anos, vendo ele crescer, conversar, almoçar junto? Então, isso é um presente, né? Com todo o sofrimento que a pandemia traz, com toda a dificuldade econômica e de saúde, ela tem esse presente, né, de estar em casa vivenciando coisas que a gente não vivenciaria, né? Então, acho que tem muito disso. E a outra coisa é a autocobrança, né? Eu lembro, no início da pandemia, eu estava enlouquecida, porque eu queria que meu filho de 4 anos entrasse em todas as lives de bom humor para fazer o que ele precisava fazer. Eu queria que minha casa estivesse limpa. Eu queria que o monstro da louça não existisse, né? Eu queria que meu marido continuasse ativo dando as aulas, eu também, e eu muito focada em HF, todo mundo sabe, né? O impacto que teve no início da pandemia no HF, hoje já está um pouco mais organizado o setor, e eu queria que o resultado viesse. Eu não queria que os agricultores quebrassem, né, principalmente folhosas e flores, que foram muito impactados. Então, você fica, calma, né? Então, assim, é um convite também, vamos guardar um pouquinho, tem uma expressão em inglês que é self-compassion, autocompaixão, né? Por que tem um monstro da louça ficar, né? Então, assim, por que a gente tem que ser perfeito em tudo e dar conta de tudo o tempo todo? Né? Então, escolha as batalhas. É um momento muito difícil, é um momento complexo, então, menos, respira, faça muito bem as suas escolhas, promova o diálogo dentro de casa e aí dentro do seu ambiente de trabalho. Realmente eu também tenho aí um pequenininho de 6 anos, que aí estou na fase de alfabetização, que é um pouquinho complicado com essa pandemia, e realmente é o que você falou, Luciene. Eu acho que a gente fala muito sobre rede de apoio, e nesse momento, né, ela é extremamente importante. E eu falo de rede de apoio, não é daquela rede só pessoal,
é da rede profissional também. Então, a empresa ela tem um papel muito importante nisso, de dar esse suporte para nós, para que as profissionais elas possam desempenhar o seu papel da melhor forma. A gente está vivendo um momento muito atípico, então é muito importante realmente esse acolhimento que nós sentimos, né? Esse cuidado por parte da empresa é muito importante. É muito bom a gente, como mulher e como profissional, se sentir acolhido. Então, realmente, aqui na cooperativa a gente tem essa vantagem. E realmente não é fácil. E até fazendo um gancho aí, em um outro tema, não só pensando em pandemia, mas nós temos aí esse perfil da mulher multitarefas que vinha desde muito antes da pandemia. Então, eu falo que é importante a gente falar também sobre esse perfil da mulher profissional, que isso até é interessante quando está relacionado até a algumas funções específicas, essa facilidade da multitarefa, né? Então, esse diferencial. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre pandemia, sobre esse normal, que hoje não é tão normal, mas e da dificuldade desse equilíbrio de vida pessoal e profissional? No começo a gente falou justamente disso. A gente se cobra muito mais, né? A gente, às vezes, não dá tanta abertura para que algo não esteja dentro daquilo que a gente planeja. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, passar para a Sheila primeiro aí, falar um pouquinho sobre esse equilíbrio pessoal e profissional, né? E dessa eterna confusão que nós fazemos, eterno desafio na vida da mulher, porque ela quer ser multitarefa, ela quer fazer tudo, realmente, quer dar conta de tudo. Sheila, tá mudo seu microfone. Opa, já liguei aqui. Na realidade, eu descobri esse equilíbrio há pouco tempo atrás, né? Eu sempre dediquei muito tempo à minha carreira. É uma coisa que eu gosto, eu tenho muito prazer, né? Poder estar com pessoas, aprender sobre diferentes culturas e ter desafios. Eu acho que eu sou movida a desafios. Então, eu sempre carreguei muito da minha vida na minha carreira e atribuo isso a uma escolha minha, né? Mas eu acho que de um tempo para cá, isso que é legal, né? A maturidade te traz algumas coisas boas, né? Aliás, a maioria das coisas são boas. Eu acho que vem um equilíbrio muito grande e daquilo que você tem condições de fazer, né? E que brigas que você escolhe, ou, aliás, que responsabilidades que você escolhe. Eu acho que você precisa ter qualidade de tempo naquilo que você tá presente. Por muitas vezes eu estava num lugar, mas pensando em outra coisa, o que eu tinha que fazer, mandando um e-mail para uma... Né? E agora com o telefone, né? Literalmente você fica 24 horas, né, ligada, e eu percebia que nada saía muito com qualidade, né? Aí eu falei, não dá, eu tenho que mudar isso, né? E acho mais importante, né? Existem, por isso que acho que a gente tem, né, manhã, tarde e noite, por isso que a gente tem férias, por isso que a gente tem finais de semana, né? Porque o teu organismo e a tua cabeça precisa de um tempo para pensar e para você ser mais produtivo, né? Eu acho que tem períodos que sim, você tem de dedicar, você está num projeto, você está liderando, você está na linha de frente, então você tem que dedicar muito tempo, mas você também tem que respeitar os períodos, né? Aqueles que é para você também se desconectar para voltar mais conectada, né? Eu respeito muito o meu time, né? No sentido assim, eu tenho, né, um jeito de trabalhar e, obviamente, o time um pouco se adapta às vezes, né? E um dia um chegou para mim e falou assim, escuta, me incomoda os e-mails que você me manda domingo à noite. Isso, para mim, não é que era para ele fazer nada domingo à noite, era porque eu queria me liberar logo para eu começar a segunda 100%, a semana 100%. Quando ele me falou aquilo me pegou tanto que eu falei assim, como é que uma atitude minha, de um padrão de comportamento meu, pode incomodar tanto uma outra pessoa, né? Então, assim, hoje eu olho muito para isso, né? Eu acho que você pode ter o gás que você tiver, né? Você pode dar o resultado que você precisa dar, tentando esse equilíbrio. Que é algo fácil? Não, né? A primeira coisa é tirar o sentimento de culpa, né? Não sou perfeita, eu não vou estar bem em tudo, né? Eu vou fazer coisas erradas. Aliás, tirar a perfeição e ter humildade, né? Eu aprendi muito com o Luiz Feli, que é o nosso CEO, o presidente da ACO para a América do Sul,
ele fala muito que a gente tem que assumir a nossa vulnerabilidade, né? E eu acho que quando você consegue assumir que é vulnerável, que você vai errar, mesmo você tendo tentado fazer o melhor, isso te dá uma tranquilidade que somos todos iguais, né? O que eu passo, todo mundo passa, o meu time passa, enfim, tá todo mundo tentando fazer o melhor. Então, vamos fazer isso da forma mais equilibrada e tendo qualidades de entrega. Eu acho que hoje eu prezo muito pela qualidade da entrega. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou 100% focada. Quando eu saio, eu tento também diversificar minha vida com outras coisas que são tão importantes quanto, né? São vários pilares que a gente efetivamente tem que equilibrar e tem que estar inteiro em cada um deles. Me identifiquei muito com o que a Sheila Nossa, trouxe. Sheila, que depoimento ótimo, porque a questão... Oi? Esse depoimento, para mim, é muito impactante. Ah, você quer complementar? Vai lá, Lu. Eu quero. Então, vai lá, eu me identifiquei bastante com o que a Sheila trouxe sobre a questão do quanto a gente, até pela forma como a gente foi criada, enfim, né, desse incentivo na carreira, desse investimento integral à carreira, e enfim, eu sempre fui muito assim, e num determinado momento da minha vida, dilemas, né, das mulheres, né, a maternidade, né. E aí eu me vi no dilema do reloginho tic-tac, eu não tinha sonho de ser mãe, tinha muito medo do quanto que a maternidade, né, iria interferir negativamente na minha carreira, enfim, enfim, e foi um momento bem crucial, e durante esse período também tive um caso assim, viu, Sheila, de e-mails à noite, e a pessoa olhar para mim e falar assim, posso te falar uma coisa? Eu não quero nunca ser gerente, porque eu não quero ter que trabalhar de madrugada e aos domingos, né? E, enfim, e a gente vai fazendo isso meio no piloto automático, porque a gente tá ali se divertindo com o que a gente está fazendo e a gente não se dá conta que a gente está em desequilíbrio, né? Porque a energia está toda canalizada ali. E aí, quando veio a discussão da maternidade, eu falei, cara, assim, eu nunca sonhei em ser mãe, mas também não me vejo não sendo. E aí resolvi me dar uma chance de ser mãe, né? E foi uma grata surpresa, apesar de ter tido a questão da demissão, enfim, mas foi uma grata surpresa em descobrir que, na verdade, não tem demérito em ser mãe, e nem por isso eu vou ser menos ou mais, né? A gente encontra uma nova forma de gerir as nossas prioridades e o nosso tempo. Né? Então, essa característica de multitarefas, ela continua, mas a forma como você gere o seu tempo, as suas prioridades, o investimento de energia, né? Coisas que antes eu ia me matar porque tinha que ficar perfeito e que não sei o quê. Não, tá ok dessa forma. Essa cobrança também, né? A gente tem que estudar, tem que saber. Não, é a coragem de ser imperfeito. Brené Brown fala de vulnerabilidade, né? Não sei. Não sei, vou procurar saber, vou me cercar de pessoas que sabem, tá tudo certo, né? Então, realmente, esse equilíbrio nessas escolhas, no investimento do nosso tempo, isso é bem importante, né? Como é que a gente coloca pausas no nosso dia, como é que a gente pega toda essa energia, essas multitarefas que a mulher tem para colocar em outros campos que não só o profissional, né? Porque quando a gente equilibra, como a Sheila também trouxe, né? É hora de respirar, né, trazer ideias novas, né, eu falo sempre quando eu assumo uma equipe, gente, férias não é presente, é para ser tirada, então um motivo, né, para renovar, para voltar com ideias novas, com o olho brilhando diferente, né, então me identifiquei super com o que a Sheila trouxe, vivi na pele aí, e é triste, né, quando a gente ouve alguém olhando para você e você achando que você está influenciando positivamente, né, que você está virando um líder, e a pessoa fala, não quero ser você, fala, cara, meu mundo caiu, né, tá na hora de repensar, né. Ai, meninas, eu tô assim conectada com vocês, porque cometi já esse erro igualzinho. Eu achava o máximo, domingo à noite, o Fantástico rolando, aquela porcaria, e eu lá mandando e-mail para todo mundo feliz, né? Porque eu começo a segunda animadíssima, e eles impactados e achando que tá tudo errado, porque o sentimento de alguém que recebe um e-mail no domingo é que a casa caiu. Né, que, puxa, é urgente, nossa, a Flávia está preocupada, e eram coisas cotidianas, às vezes era um follow-up, então para que isso, né? Gente, que conexão, então obrigada, porque eu já caí nessa armadilha várias vezes, e essas são escolhas que a gente precisa dizer que são pessoais,
mas que a gente não necessariamente são as melhores, né? E que bom que a gente pode errar, que bom que a gente pode mostrar para alguém que a gente erra, para que nosso time veja coisas diferentes. Concordo plenamente que ninguém precisa copiar essa coisa maluca que talvez a nossa geração, por ter menos mulheres e porque eu lembro o primeiro cargo de liderança que eu tinha forte, eu estava com 30 anos, eu sou muito pequenininha, muito baixinha, assim, nossa, não tinha respeito, e aí todo mundo me chamava de Flavinha, aí eu falava, Flavinha, como assim, Flavinha? Aí eles me apelidaram de Flavião, então, né, já que ela não gosta, né, então, assim, como é que a gente inverte as coisas, né, e não precisa ser este modelo, né, o vulnerável, ele tem muita conexão, eu adorei quando você trouxe isso, eu estava com isso aqui, ó, borbulhando, o vulnerável tem muito a ver com a diversidade, a gente entender que a gente não faz tudo, é porque alguém faz muito melhor outra coisa que eu não sei, isto é a diversidade na sua magnitude, não é só uma questão do gênero, de raça, de visões diferentes de mundo, de religião, mas isso traz sim um pensamento diferente e complementar, né? Então assim, obrigada por trazerem essas lembranças do que a gente não precisa mais fazer, né? Puxando um gancho no que a Luciede falou sobre a maternidade, né? Eu me vejo nesse perfil, porque eu falo que a maternidade, para mim, só trouxe pontos positivos do ponto de vista profissional mesmo. Ela me trouxe mais maturidade, ela me deixou mais centrada, e justamente isso que a Luciede falou, sobre essa coisa de você se centralizar mais, de buscar mais esse equilíbrio, e principalmente, eu falo que meu filho é o meu maior incentivador, né? Porque algumas pessoas acham que filho pode ser até um impedimento para o crescimento profissional de uma mulher. Mas eu falo que ele é meu maior incentivador, porque eu sempre deixo claro que aquilo que eu conquisto profissionalmente, eu penso primeiro nele, porque eu quero que ele tenha orgulho da mulher profissional que é a mãe dele. Então eu quero ser um espelho para ele, mostrando justamente isso. E eu falo que trouxe esses benefícios justamente nesse saber identificar o que é urgente, do que não é, do que eu posso trabalhar de uma forma mais coesa, de uma forma mais calma, trabalhar com um planejamento melhor. Então, isso foi um divisor de águas para mim, realmente. E, acima de tudo, mostrar para quem está nos assistindo que filho, ele é algo para agregar, principalmente agregar na carreira mesmo. Até a gente teve ali numa das lives sobre sucessão familiar, uma das palestrantes foi a Marielle Bife, e ela justamente nesse gancho com sucessão familiar, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, sobre as dificuldades da mulher, né, e ela falou muito sobre essa questão, sobre o quanto que a mulher, que é mãe, porventura, ela tem que provar até um pouquinho mais, né, do seu potencial, até para compensar o fato de, ser mãe, né, e ela brincou ainda, que ela falou que, por vezes, ela viajando a trabalho, corria a pergunta, nossa, mas você está viajando, ele está com quem? Né? Você deixou seu filho sozinho, isso não é um impeditivo. Não é um impeditivo, é só para agregar cada vez mais. Agrega enquanto mulher e agrega principalmente enquanto profissional a maternidade. Deixa eu compartilhar uma experiência, né, que eu tenho no meu time. Eu não sou mãe, né, por opção, mas foi interessante. Meu time é muito formado por mulheres, né? E nos últimos 2 anos eu tive 7 mulheres grávidas no time, né? Era uma coisa assim, foi muito interessante. O problema estava na água, Sheila. O problema estava na água. Não, ou então quando alguém sentava ou me ligava, Sheila, eu preciso falar com você. Eu falava, não, por favor, vamos coordenar tudo isso muito bem. Bom, mas enfim, passamos pelo... aliás, nasceu essa semana a filhinha de uma das colaboradoras do time, uma gracinha. Mas eu quero falar de como elas voltam, tá? Elas voltam muito, muito produtivas. Elas têm uma capacidade de gestão de tempo. Por quê? Porque elas não podem mais transformar o tempo delas em 24 horas, né? Trabalhando, rodando, ou 12 ou 14, como era antes, né? Então, assim, elas voltam muito mais produtivas, muito mais focadas, centradas, ágeis, né? Sim, tem o primeiro mês, os 2 meses, né? Depois da licença maternidade, a ACO é empresa cidadã, então nós temos 6 meses de licença maternidade, mais férias, geralmente são 7 meses que cada uma delas tiram, e aí a volta precisa ter uma adaptação,
mas assim, adaptou, conseguiu coordenar como é que vai ser na cabeça delas, elas voltam muito melhores. Então, todas as experiências que nós tivemos, muito positivas, assim, e uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer como ACO e como gestão mesmo de pessoas, né? Nós acolhemos muito bem a mulher que volta de licença maternidade, a profissional que volta de licença maternidade, e como efetivamente fazer que ela se adapte depois desses 6, 7 meses à realidade, porque uma empresa muda em 6, 7 meses, né? E como ela consegue continuar a aceleração da carreira dela também, né? Então, isso hoje eu tenho orgulho de proporcionar, né? E acho que como, né, o privilégio de estar nessa posição hoje, né, de desenhar as soluções em gestão de pessoas, né, é me colocar muito no lugar dessas pessoas e de como seria, de como está sendo para cada uma delas e como a gente faz esse impacto ser menor. Né? Gente, a gente está com muito pouco tempo já, passou rápido, mas eu estou muito curiosa e aproveitar esse gancho, Sheila, se puder falar rapidinho. Tem preconceito ainda na contratação de uma mulher que é jovem, que pode engravidar, ou na promoção de uma mulher que acabou de ter filho ou que engravidou? Como você vê isso na sua indústria? Porque é uma indústria bem forte aí dessa questão aí dos homens, na oficina e tudo mais. Como é que você vê? Tem preconceito ainda, Sheila? Olha, assim, o preconceito, ela faz parte da história da humanidade, tá? Então, ele existe em todos os lugares, em todos os momentos, né? Se eu falar especificamente da ACO, né, eu acho que eu faço um link, uma conexão com aquilo que eu estava falando antes, né? Nós tentamos diminuir todos os vieses inconscientes que possa ter, trabalhar a liderança, trabalhar as equipes para receberem isso. Então, assim, eu acho que sim, o preconceito ele existe, a gente não... eu acho que é ilusório achar que nós vamos tirar o preconceito, né, na sua mais diversa forma de expressão, né? O que nós podemos garantir, eu, como gestão de recursos humanos, né, o desenhando soluções, e uma liderança como isso não acontece no ambiente que nós estamos. Né? Eu não posso dizer que 100% das pessoas não tenham sofrido nenhum tipo de preconceito, né? Porque eu sempre digo uma coisa, né? O preconceito diz muito mais sobre quem a pessoa que tem o preconceito do que sobre o alvo do preconceito. Né? Então, eu acho que quando as pessoas têm um preconceito, elas devem primeiro tentar entender da onde veio esse preconceito e o que está fazendo ou o que está causando esse tipo de reação. Né? Mas, assim, sendo bem prática, a gente tenta eliminar. Tá? Sendo bem prática, tenta eliminar. Acho que hoje, até com o evento mídia social e com todos esses temas que vêm à tona muito fácil, né? As pessoas estão sendo mais cuidadosas, estão tendo que ver seus padrões e suas crenças, né? Padrões de comportamento e crenças. Tá? Mas a gente não pode dizer que vai eliminar o preconceito 100%. O preconceito está nas pessoas, está nos seus vieses inconscientes. Né? O que eu acho que a gente pode colaborar e ter um ambiente que não permita isso. Eu concordo com a Sheila, acho que o preconceito ainda existe, né? Vem dos primórdios e continua. Eu acho que cabe a nós, aí no caso específico da Yara, assim como a Sheila trouxe da empresa dela, sim, a gente tem, né, assinou os princípios de empoderamento feminino da ONU, a gente tem lá a empresa cidadã com a licença maternidade estendida, licença parental, então assim, a gente se cerca de uma série de mecanismos para que a gente, pelo menos dentro da nossa realidade, que a gente reduza e cada vez dê mais luz ao tema, né? Eu brinco que a gente mesmo vai se vigiando, né? E se vê uma transformação incrível na empresa em pouquíssimo tempo. Acho que, de uma certa forma, como é uma bandeira que, não só no Brasil, mas em vários lugares e várias indústrias tem levantado de novo, né? Acho que o dar luz ao tema faz com que a gente, pelo menos, pare para pensar. Né? Agora, falar que não, ainda é muito cedo. Acho que a gente já precisa de algumas gerações ainda para, de fato, falar não existe, está tudo certo, não importa quem seja, o que importa é o que traz, enfim. Acho que ainda tem uma jornada ainda pela frente, né? Sim. Como a Flávia disse, a gente está chegando nos nossos minutos finais, e aí antes de eu passar para agradecer, principalmente por essa aula de hoje, né? Eu ainda brinco e falo assim, que
tomara que essa pandemia passe logo para que a gente possa promover happy hours, mais conversas, presencialmente mesmo, para que a gente tenha aí esse contato e consiga trocar experiências, né, Flávia? E eu gostaria agora de passar as duas ganhadoras do nosso sorteio, antes de eu passar aí para que a Flávia, a Sheila e a Luciede possam fazer as considerações finais. Então, as duas ganhadoras foram de Barretos, consta no perfil, Laisa Pinto Neto, e a outra ganhadora não consta no perfil, a cidade é Carla Pagotto Piva. Então, as ganhadoras vão receber aí o kit do Café Expresso do Campo na sua residência, que vai ser encaminhado aqui pelo nosso time. É um produto próprio da cooperativa, o nosso café. Inclusive, está vendo em todas as lojas da cooperativa, de extrema qualidade. Quem tiver oportunidade, realmente experimente. E eu queria agradecer imensamente aí a Luciede, a Sheila, a Flávia por essa disponibilidade. Está sendo uma honra encerrar não somente a série de lives do Mulheres do Campo com vocês, mas também, de certa forma, encerrar aí a nossa feira digital. Ela vai estar no ar hoje, para que os cooperados possam aí ainda aí, visitar os estandes e poder conferir os conteúdos. Inclusive, quem não pôde acompanhar a live, depois nós vamos disponibilizar aí esse conteúdo nas nossas mídias, e dizer que foi uma honra, muito obrigado mesmo, né? E é uma honra terminar com a Copercitos Expo com esse time de alto nível, né? Como nosso CEO disse, né? Fechando com chave de diamante, realmente. Luciede, se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Nayara. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso. Eu, como boa mineira, ficaria boas horas aqui, puxando ganchos, relembrando coisas, enfim. Mas foi um prazer. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, meninas, mulheres, homens. O recado para as meninas e mulheres é, assim, busquem o autoconhecimento, né? O que é para mim, né? Esquece quem está cobrando ou julgamento, o que é bom para você. Eu acho que essa é uma dica que eu dou. A coragem de arriscar, né? Como eu falei no início, né? O sapato é maior, calça o sapato, vai andar, né? Não sei, vou procurar saber e tá tudo certo. Então, ousem mais. Eu tenho dica de dois livros que eu gosto muito, que acho que vale, assim, principalmente quem quer ir para esse âmbito mais corporativo, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é do Facebook. Ela traz relatos da carreira dela no livro que a gente se identifica muito, então é uma aula, porque se você não já passou, você se identifica, se não passou, é uma chance para prestar atenção, para não acontecer. E Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, está no TED também, que essa questão da vulnerabilidade, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa se cercar de pessoas boas, a gente precisa, né, fazer as nossas escolhas e, enfim, ser corajoso, encarar a vida, é isso aí. Tá bem? Obrigada, prazer a todas de estar aqui. Bom final de semana. Bom, deixa eu me despedir também, agradecer mais uma vez ao convite, Nayara, Flávia, foi um prazer dividir com a Luciede também esse bate-papo. Eu não sou mineira, mas também ficaria um tempão aqui falando, eu adoro falar sobre esses temas que eu acho que contribuem bastante para a gente, adoro falar sobre o mundo agro. Aliás, o recado que eu deixo para as mulheres, meninas, investiguem mais esse mundo agro, vale muito a pena fazer parte dele, é um segmento cheio de oportunidades e desafios, a ACO também, então, assim, fazendo também, né, a ACO hoje é uma empresa bastante diversa, inclusiva, e que tem uma atratividade muito grande aí em termos de carreira profissional, para aqueles que querem efetivamente fazer a diferença, né, acho que nós estamos ligados aí a um segmento que é de alimentar o mundo, e alimentar o mundo não é só através das nossas soluções de alta tecnologia, mas sim alimentar o mundo desenvolvendo, criando líderes ou fazendo a transformação que esse mundo precisa que seja feita. Tá? Então, é um prazer hoje estar nesse segmento e eu espero que a gente, né, essa geração aqui, Flávia, Luciede, Nayara, enfim, nós possamos abrir caminhos para as próximas e que cada vez venham mais conquistas aí, que o mundo seja mais inclusivo e dê mais oportunidades para todo mundo, né? Não só para as mulheres, mas para todos aqueles que queiram fazer a diferença. Tá? Foi um prazer.
Ai, gente, foi de arrepiar, tô arrepiada aqui. Primeiro, Nayara, acho que a gente tem que dar café para as duas, porque as duas gostam de conversar. O nosso café é muito bom, elas merecem. Tô aqui, ó, me compromisso, a gente vai mandar. Eu acho que tem uma coisa aqui do agro que ele é muito gratificante realmente para um desenvolvimento profissional. Venham profissionais, aproveitem. As produtoras, eu estou apaixonada. Eu li o livro das mulheres do agro, cada história tão linda, gente. Eu não vejo a hora não vejo a hora da pandemia passar para ir visitar lá a fazenda de cada uma. E olha que eu estou muito tempo no agro, adoro a minha bota suja, mas o agro me deu muito prazer e eu acho que cada vez mais a gente tem um mundo aí de satisfação. Eu sim já promovi mulheres no agro grávidas, já fiz programa de trainee com uma porcentagem de mulher aí para a gente se provocar, e eu tenho certeza que dentro da cooperativa a gente vai ter muita história de sucesso das profissionais, das produtoras, das mulheres que querem realmente fazer o mundo acontecer. Então, gente, muito obrigada, que noite especial, e que bom a gente terminar a nossa Cooper Citrus Expo com essa emoção. Obrigada, Nayara, um beijo grande para todo mundo de comunicação que trabalhou um monte aí. Obrigada. Tchau, meninas. Obrigada. E, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas e agradecer a oportunidade também da cooperativa que nos deu aqui para estar aí abrindo o espaço para esse projeto de Mulheres do Campo, um projeto que pôde mostrar a história de várias mulheres de destaque no agro, de toda a cadeia do agro. Foi um prazer participar disso, então é só gratidão que eu tenho. Obrigado, Sheila, obrigado, Luciede. Realmente, assim, vai ficar guardado na memória e no coração esse momento que a gente passou junto. Obrigada mesmo. Gente, obrigada. Nós vamos aí, estamos aí no final. Agradeço a presença de todo mundo, quem acompanhou, quem interagiu pelas mídias sociais. Muito obrigada, boa noite, bom final de semana para todos. Boa noite, tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Meus homens, isso mesmo. E as pães também, né? As pães. Obrigada. O máximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.